Oi, Dev, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso Academia BAP Clássico. Hoje, aula 1061. Nós vamos falar sobre o Elementary Search Help, que é o que eu falei um pouquinho, eu citei ele na aula passada, no final da aula passada. Agora a gente vai falar sobre ele. Bora lá, bora descomplicar isso junto. Então, bora, gafanhas. Ajuda de pesquisa, também conhecida como Search Help, fornece assistência de entrada para campos de tela, ok? Uma ajuda de pesquisa pode ser atribuída a um campo de tela, a um elemento de dados ou a um campo de tabela. Então, você tem como atrelar o Search Help a, em vários níveis, ao elemento de dados, à própria tabela, né? Ou até um campo de tela, né? Isso é muito legal. Os ajustes de entrada são uma funcionalidade padrão do SAP, tá bem? As ajudas de entrada, desculpa. Ao desenvolver aplicações, você deve manter as ajudas de entrada nas telas para oferecer uma experiência de interface melhor para o usuário. Então, assim, é interessante que tenha para que o usuário saiba o que colocar na tela, tá bem? Porque lembra que o SAP é muito grande, então sempre a experiência do usuário é o que conta para a gente, tá bem? Para utilizar uma ajuda de entrada, o usuário pode pressionar o botão F4 do teclado ou clicar naquele botãozinho que é justamente aquele quadradinho, né? Também conhecido como Match Code, tá bem? Após ser acionado, a ajuda exibe possíveis entradas do campo em várias linhas, e o usuário pode dar um duplo clique na linha mais adequada para copiar o valor de um campo de entrada, tá bem? A ajuda de pesquisa elementar pode ser criada utilizando uma única tabela, certo? Ou uma projection view, que a gente já falou sobre isso. Se os campos de ajuda forem necessários a partir de uma tabela, você pode definir uma database view ou uma help view e usá-la como um método de seleção para ajuda de pesquisa, tá bem? A gente vai criar então a nossa Elementary Search Help, tá? Então, bora para dentro do SAP. Estamos aqui dentro do SAP, eu vou entrar na C11. Lembrando que existe uma diferença entre, eu vou apagar aqui, tá? Entre o domínio e a ajuda de pesquisa. O domínio, ele vai te dar a restrição de valores, tá bem? Só que aqui eu consigo colocar a tabela, por exemplo, tá? Mas é uma coisa bem simples, tá? Essa restrição de valores aqui. E ele realmente vai restringir o que pode ser armazenado no domínio, tá? Quando eu criar, por exemplo, por mais que dentro do meu programa, a gente criou esse programa 4, eu consiga colocar AAA aqui, eu não consigo, por exemplo, dentro da nossa table aqui que nós criamos de produto, eu não consigo armazenar dentro dessa tabela o AAA, tá? Por quê? Porque o domínio restringiu que eu só consigo armazenar valores com L e CJ. Então, por exemplo, se eu entrar numa SM30, como a gente já conhece, e tentar colocar o AAA, eu não vou conseguir. Eu só consigo colocar AAA se for diretamente via código, tá? Então, se eu entrar num programa que faz uma carga nessa tabela de produtos, eu conseguiria colocar um tipo que não existe aqui, tá? Porque lembra, a validação das coisas da SAP é sempre a nível de tela, não é a nível de código, tá bem? É sempre assim, tá bom? Então, o domínio, ele vai me restringir o que eu posso preencher naquele cara e salvar ele no banco de dados. A ajuda de pesquisa, ela só vai me ajudar a nível do que preencher. Só que, por que que a gente utiliza a ajuda de pesquisa em algumas situações? Porque é, o que eu quero armazenar não é um valor fixo. Não são esses valores AJ, CJ, não sei o que a gente colocou no domínio. Em algumas situações,
O que eu preciso preencher são informações, são múltiplas informações no final, é sempre uma, tá? Mas eu quero exibir no Match Code outras informações. Por exemplo, eu quero dar para o usuário uma opção de o cara filtrar, por exemplo, os produtos, tá? Então imagina que a gente vai criar, é, eu quero criar um filtro onde você coloque lá o produto, né? Então vamos colocar lá no filtro da tela o produto. Só que o produto ele deriva de uma tabela e eu tenho N produtos dentro da minha tabela, certo? A gente já tinha inserido isso juntos, tá? Então eu tenho alguns produtos aqui, o iPhone, o laptop e o mouse. Só que imagina que eu quero exibir o ID do produto, a descrição do produto também, tá bem? Isso é normal. Em algumas situações eu posso querer exibir mais informações ali no Match Code, tá? E até, por exemplo, o tipo do produto. E eu quero dar ao usuário uma opção de ele filtrar as coisas. Não só ele visualizar igual tem lá no domínio, né? Eu quero que ele possa dar uma filtrada, enfim. Como que nós faríamos então? Eu vou me basear na própria tabela. Olha que interessante. Eu vou criar um Search Help ZDLSH, certo? Que é Search Help, tá bem? Que é ajuda de pesquisa. Vou clicar em criar. Deixa só ele compilar. Vou colocar em elementar Search Help, já que a gente está trabalhando com ele, né? Ó. Vou dar uma descrição. Vou colocar aqui, ó, produtos, tá? O que que eu tenho que preencher aqui? Aqui eu tenho, ó, o Select Method, que é qual é o método de seleção. Eu coloco lá a nossa table, ó. Show? É, Aqui embaixo eu vou dizer qual é a coluna que eu quero trabalhar. Por exemplo, eu quero trabalhar com a coluna produto. Que outra coluna que eu quero trabalhar? A descrição. E eu disse que eu também queria apresentar o tipo do produto, tá? Então vamos lá agora o preenchimento dessa grid, tá bem? Por exemplo, o que que vai vir de entrada efetivamente que eu posso filtrar? Bom, pelo produto e pela descrição. Show? O que que eu vou exportar de valor? Eu posso exportar múltiplos valores. Então imagina que eu quero que não só o ID do produto seja exportado e jogado em algumas informações. Eu quero que seja o produto, a descrição, o tipo também. No nosso caso, a gente vai retornar só um dos valores. Então, apesar de eu estar preenchendo produto, descrição e tipo do produto, eu só vou retornar o valor do produto que o cara clicou ali na opção, tá? Mas eu poderia jogar essas informações em outras colunas. Isso é muito importante, tá? Aqui eu tenho uma opção que é o LPOS, certo? Que é a posição dele. Então, eu vou colocar lá o S, o 0, o 1 e o 2. E aqui também é a outra posição. A gente pode colocar 0, 1, 2 também, tá? Aqui eu vou só dar um Enter. Acho que aqui já resolvemos. Vamos ativar. Vou colocar como objeto local, tá? Que é o temp. E vamos ativar. Vamos ver o que que vai acontecer. Ativou, eu vou testar o nosso Search Help, ó, que é no F8 ou simplesmente no ícone de teste. Olha que interessante, ele já abriu aqui produto e descrição para eu filtrar. Eu não vou filtrar nada, só vou fazer o Enter. E aí ele me abriu a sugestão aqui, ó. Então deu o iPhone e o mouse. Olha que legal. Só que tá sem o produto. Então vamos lá, vou colocar aqui 1, 2 e 3, que ele não aceita 0. Vou ativar, vou exibir agora e tá lá, ó, ID, descrição e o tipo do produto. Isso é muito legal. Aí, olha que interessante, já misturando com outras, deixando até um desafio para vocês. Aqui eu estou utilizando uma tabela, certo? Eu poderia criar uma visão, uma view normal, onde eu trouxesse o produto
com o meu, com a informação do tipo, já com a descrição do tipo. Isso daria para fazer também, tá bem? Isso são desafios aí para vocês criarem, que isso fica muito legal. Então, não vamos trabalhar com isso aqui, tá? Então, tá aqui os nossos filtros, isso é muito legal. E, então a gente tem os filtros de início, né? Eu posso filtrar, por exemplo, o produto 1, ó, tá lá, ó, o iPhone. Posso filtrar o produto 2 e ele já vira aqui o laptop. Legal, tá. Como é que eu uso isso, né? Então, como a gente falou, você tem algumas formas de usar isso. Eu posso usar isso no elemento de dados. Então, vamos lá. Agora eu tenho o produto, né? Ó, tá aqui o produto. O produto é um char 10, tá bem? Eu posso vir em data type, criar aqui, por exemplo, o elemento de dados. Deixa eu criar um elemento de dados aqui. Eu acho que eu tenho 3. Não sei se tem 3. Tem não. Então vamos criar ele. Produto, né, ó. Então a gente pode colocar aqui o char 10, ó. Não daria nenhum tipo de problema. Eu posso vir aqui e colocar, ó, produto. Criei o nosso elemento de dados. Quando eu entrar aqui em características, eu tenho justamente o search help, ó. Olha que legal, ZDLSH001. Qual é das saídas do meu search help que eu tenho que jogar para esse cara? É o produto. É o produto. Então tá lá, ó, pronto, ajustado. Para que a gente mude a nossa tabela de produto, vai ser um grande BO, porque se eu simplesmente vier aqui e mudar para o elemento de dados, eu terei alguns problemas aqui, porque a tabela já está criada, então tem visão atrelada, eu acho que dá problema. Vamos tentar aqui, mas eu acho que vai dar problema ao ativar. Não, ele deixou ativar aqui. Então, beleza. Achei que ia dar algum tipo de problema na ativação, mas não, ele deixou. Então, dessa forma, se eu entrar aqui até ó, em Search Help, aliás, peraí, calma aí, deixa eu abrir aqui. Pronto. Quando eu entrar aqui no elemento de dados, tá aqui o meu Search Help. Eu coloquei isso a nível de elemento de dados, tá? Eu consigo colocar isso a nível de tabela também. Como? Eu seleciono a minha coluna, Search Help, coloco o nome lá, ó, ZDLSH001 e automaticamente ele já me dá qual é do meu Search Help, ele tem o produto e descrição. Olha que interessante. O meu Search Help, ele tem produto e descrição. Ele já trouxe aqui para mim que vai jogar para minha coluna produto e coluna descrição. Sacou? Isso é muito legal. Então a gente já consegue ativar normalmente aqui. Show? Então aqui eu coloquei a nível, né? Ó, aqui, se a gente for aqui pro lado, nós já temos aqui o nosso Search Help, tá vendo? Então já tem o produto com o Search Help, isso é muito legal. A nível de tabela e a nível de elemento de dados. Isso é muito massa, tá? Então é isso. Essa é uma outra alternativa que nós temos para conseguir realizar o preenchimento. E aí, se a gente entrar no nosso programa 4, onde eu tinha aqui algumas informações, eu vou colocar aqui só o prod com o produto e vou ativar. Vou executar, tá aqui o prod, ele tem um match code, ó, quando eu abrir, tá lá, ó, produto, o ID do produto, o produto e o tipo do produto. Isso é muito legal. Então a gente pode simplesmente vir aqui, ó, pronto, tá lá, marcou o 3 aqui. Show? Eu posso colocar a descrição aqui, certo? Eu posso colocar aqui ó, só que ele não vai auto-preencher a nossa descrição, tá bem? Isso não tá configurado, tá bem? Então ele vai trabalhar dentro da minha coluna do banco de dados. Então a minha coluna tá aqui produto, sim, o produto sim
tem o nosso Search Help, tá bem? Tá aqui ele, ó. Show de bola! Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Mais um conhecimento aí adquirido sobre ajudas de pesquisa. Beleza? Tamo junto? Até a próxima aula. E aí, Deb, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso Academia BAP Clássico, hoje aula 1062. Nós vamos falar sobre o Collective Search Help. Qual é a diferença dele para o elementar? Bora lá, bora descomplicar isso junto. Então, let's bora. O nome já diz, né? Duas ou mais ajudas de pesquisas podem ser utilizadas para criar uma ajuda de pesquisa coletiva. Então, o nome já diz, certo? Uma ajuda de pesquisa coletiva oferece múltiplos caminhos de buscas aos usuários, com cada ajuda de pesquisa elementar sendo exibida como uma aba, tá bem? Assim como ajudas de pesquisa elementares, a ajuda de pesquisa coletiva possui uma interface para importar valores e exportar valores de tela. Ao criar uma ajuda de pesquisa coletiva, você pode incluir todos os campos da ajuda de pesquisa elementar ou apenas campos seletivos dessas ajudas. Então vamos lá, Gabriel, não entendi nada. Vamos lá. Eu criei com vocês uma ajuda de pesquisa de produto, tá bem? O produto, ele ele tem uma ajuda de pesquisa que eu criei, tá? Que pega da tabela de produto. Agora, imagina que eu quero dar outras possibilidades de filtro para o usuário. É porque o produto não vai se encaixar muito bem. Agora, vem aqui comigo, exatamente nesse cara aqui da SAP, tá? O que é esse pop-up da SAP? É o filtro de usuário. Então, é, quando a gente fala de usuário, fica mais fácil da gente entender aqui as coisas como elas funcionam. Usuário, você tem N formas de buscar um usuário no sistema. Você pode, por exemplo, como está aqui no Medcode, olha que interessante. Você pode filtrar ele pelos dados do próprio usuário, segundo a descrição dele. Você pode buscar ele pelo endereço de e-mail. Olha que interessante. Então, o que que você faz? Você consegue criar esse elemento de dados coletivo, que é um monte de elementos de dados que vão te dar origem a uma saída única. Então, exemplo, você pode ter vários elementos de dados que te retornam um produto de formas diferentes. Então, você pode criar um elemento de dados, um search help, que vai pesquisar, vai te dar o produto, talvez pelo tipo. Aí você cria um search help pelo tipo. Você pode ter um que é pelo próprio produto, pelas características do produto. Aí a gente poderia ir sei lá, pela unidade de medida, entende? Então, o que é o Collective Search Help? É quando você tem várias ajudas de pesquisa que exportam o mesmo dado, só que fazem a busca de formas diferentes, entendeu? Como é aqui o exemplo do usuário. Você pode ir pelo e-mail, que o e-mail fica num canto à parte, tá dentro do SAP, em outras tabelas. Você pode ir pelos dados de endereço, pelos dados mestre. Você poderia ir também pelos usuários que cadastraram alguma coisa numa tabela específica. Aí você pode mostrar a lista de usuários que criaram um pedido, por exemplo. Entendeu? Ou pegar os usuários através dos pedidos. Entendeu? Então, existem N formas, por exemplo, do usuário. Como a gente poderia também fazer pelo produto, trazendo aqui pelo pedido. Então, um exemplo, a gente pode filtrar os produtos pela tabela de produto, como eu também posso filtrar os produtos pela tabela de vendas. A tabela de vendas tem produtos, a tabela de produtos também tem produtos. Só que são filtros diferentes. Um eu estou filtrando pela ordem de venda e o outro estou filtrando pelo próprio produto. Então eu tenho umas colunas do produto e outro tem uma coluna da venda. Então imagina que o usuário pode fazer esses dois filtros. Cara, eu acho extremamente interessante que eu possa filtrar tanto os pedidos que já foram criados ou como a tabela de produtos. Por quê? Porque às vezes o usuário que está filtrando ali o produto, ele só sabe a ordem de venda. Então ele vai ali na ordem de venda, ó, bota um, dois, três, aí aparece os produtos dessa ordem de venda. Isso, cara, isso é muito legal, entendeu? Então, o Collective serve justamente para isso. Vamos lá para dentro do SAP, vamos criar esse esquema juntos aqui do pedido. Bora lá. Então vamos lá. Eu tenho a tabela, deixa eu abrir aqui esse 11. Eu tenho uma tabela de produto e eu tenho a tabela 2. Deixa eu colocar aqui a tabela 2. A tabela 2 tem o produto aqui, ó. Vamos tentar mudar aqui pro produto. Vamos ver se vai dar pau, tá? Eu tô meio
achando que vai dar problema, mas vamos ver. Eu acho que não. Pronto. Beleza. Acho que daria problema se eu mudar o pedido aqui. Mas enfim, vamos lá. Então, estamos aqui, criamos o produto, tá? Tudo bonitinho. Show de bola. O produto já está atrelado ao nosso elemento de dados. Show de bola. Olha aqui, note que aqui eu tenho o produto. E na tabela 1, eu também tenho um produto. Então, o nosso Search Help 1, ele busca da nossa table 1, certo? Eu vou criar o nosso 2, certo? Que é elementar. Elementar também, tá bem? Ó, não é collective. E eu vou colocar aqui, ó, produto. Só que a produto vai pela ZDLT 002, tá bem? Aqui eu vou ter o pedido e eu vou ter o produto. Só isso, ó. Então ele pode importar os dois e exporta o produto. Então, 2, 2. Vou ativar, tá feito o nosso Search Help 2. Então eu vou testar ele, ó. Então vai ter aqui produto, ó, pedido e produto. Vou dar um enter, tá lá os dois, ó. É bem, é bem simples, né, ó. É o pedido e o produto. Não tem muito o que fazer. Tá aqui a nossa tabelinha. Show? Beleza. Criamos o nosso 2, agora a gente vai criar o nosso collective, tá? O nosso collective é o produtos, tá? Aqui a gente vai ter os nossos search helps, né? Esse included search helps. Então, ZDL1 e o 2, tá? Vou voltar para o definition, vou dizer quais colunas eu quero, né? Ó, produto, que ele é um int 4, né? Aliás, o produto ele é um ZEL03 import export. A descrição é um SHA-50, posso botar import, e o pedido, né? O pedido é um int 4, tá? Que vai fazer um import aqui. Vou dar um enter, tá? Só para marcar aqui. Ainda não está pronto o nosso Search Help, tá? Ó, por mais que eu ative aqui, ele é para deixar. Ativou, show. Só que o que que ele está dizendo aqui, ó? Eu não fiz o assignment ainda. Como é que você faz o assignment? Vem para a aba de Search Help, seleciona o primeiro Search Help e vou fazer o assignment. Aí ele fala aqui para mim, ó. Você quer que o sistema faça esse assignment para você? Sim. Aí ele já me diz a proposta, ó. A proposta do meu Search Help para qual é a coluna que está na minha definição interna. Então, ó, o produto do meu Search Help para o produto do meu definition. A descrição do search help para a descrição do definition. Vou fazer um copy. Vou entrar no segundo, vou clicar aqui também no assignment, e ele já faz, ó, produto com produto, pedido com pedido. Vou fazer um copy, ativei. Ativei. Se eu tentar executar agora, olha que interessante. Aparentemente não está funcionando aqui, tá? Não tem problema. Eu vou deixar do jeito que tá. Olha que interessante. Vou pegar o meu search help, o nome do meu search help, vou entrar no meu programa. Seu programa está assim. A gente vai escrever aqui um match data, match code, object, match code. Vá lá. Então eu coloquei aqui um match code object e o nome do nosso match code. Olha que interessante. Vou entrar em produto e vou abrir o match code. Certo? O seu vai estar assim, como está no meu. Se você clicar em filtro, olha que interessante. Nós temos o produto, produtos e produto. O produto busca pelo pedido e o produto já é pela nossa tabela de produtos em si. Então, clicando aqui no filtro, o seu pode aparecer um pouco diferente, porque como o meu é o GUI Java, ele muda um pouquinho, tá? Então, olha que interessante, nós temos como filtrar pelos próprios produtos ou pelo pedido. Aí você fala, Gabriel, mas tá meio confuso aqui o produto e produto, né? Isso porque nós colocamos aqui no match code pedidos. Eu vou mudar aqui para pedidos. E o nosso deve estar lá produtos. Exatamente. Pronto. Dessa forma, se eu executar agora e entrar em filtros, então nós temos, ó, pedidos e produtos. Então nós conseguimos tanto pelo pedido quanto pelo produto. Aí você fala, ah, Gabriel, mas tá int 4 aqui, tá feio. Esse tipo de coisa é que busca, que faz com que você tenha que criar os elementos de dados das coisas. A sugestão que eu dou para vocês é sempre criem os elementos de dados, tá? É chato de fazer, mas acaba com esses problemas aqui. Entendeu? Fica tudo bonitinho na hora de você utilizar. Tá bem? Então, olha que legal. A gente criou aqui um collective search help, tá? Então, tem duas formas de você pesquisar. Pesquisar por produtos e por pedidos. Obviamente, aqui pelo pedido tá feio pra caramba, porque eu não consigo saber qual é o produto, né? Porque não tá com a descrição dele. Isso faz com que a gente crie uma visão, né? Uma visão com a descrição do produto. Que, inclusive, eu acho que a gente já tinha criado, se eu não me engano, né? Só para eu ver como é que tá. Pronto, a V1 dá certo, já tá com a descrição do produto. Eu vou entrar no nosso Search Help 2, tá? Ó.
Vou colocar nossa view e ao invés... Tá aqui ele, ó. Pronto. 3.3. Aqui eu consigo ativar. O que que eu tô fazendo? Eu tô mudando agora para uma view. Olha que interessante. E aqui vai aparecer a descrição do produto. Porque aqui agora tem o pedido, o produto e o nome do produto. Lá na 3 agora, eu tenho a descrição. Eu vou fazer o assign de novo da 2, ó. Porque eu vou tirar a 2 e vou colocar ela de novo. ZDLSH 2. Vou fazer o assign. Pronto. Agora ele fez o assign certinho para mim e vou ativar. Olha que massa. Agora eu vou entrar direto. Tá aqui ele. Eu vou fazer o filtro agora pelo pedidos e vai aparecer agora a descrição certinha. Então agora eu consigo filtrar pelo pedido e saber, por exemplo, a descrição do nosso produto, né? Então antes não estava aqui, estava só os números, né? Ficava meio difícil de saber qual é. Então agora pelo próprio pedido, ó, por exemplo, eu quero saber do pedido 1. Aí ele vai me dizer que só tem um iPhone, aí fica mais fácil do usuário selecionar. Entendeu? Isso é muito massa, velho. Isso é muito legal. Show? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente tem uma opção de tirar o IMP, tirar a importação, ó, e ele não vai fazer tanta diferença pra gente aqui no GUI do Java. Mas enfim, é isso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula. E aí, Dev? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso Academia ABAP Clássico. Hoje, aula 10.6.3, vamos falar sobre o Assigning a Search Help. A gente já mostrou mais ou menos como é, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, let's bora. Aqui você já sabe, é só para marcar a aula mesmo, tá? Ajudas de pesquisa podem ser atribuídas diretamente a campos na tela ou mantidas em elemento de dados, sendo utilizadas automaticamente quando a gente faz ali a utilização daquele campo, né? Então, vamos lá. A gente entrou na table, colocamos lá na tabela, né? Eu já mostrei para vocês como que se faz isso na aula retrasada, como que você vincula uma tabela. Eu já mostrei na aula retrasada também como é o elemento de dados. E na aula passada eu fiz justamente isso com vocês, ó. Nós colocamos lá o match code object e dissemos qual é o match code. E é dessa forma que a gente atrela tanto a um parameters quanto a um select options, tá? Um match code específico a uma determinada coluna, tá bem? Então, isso aqui vocês já sabem, eu estou só marcando aqui a aula para que vocês consigam pesquisar de uma forma mais fácil. Belezura? Tamo junto. Até a próxima aula. E aí, Dev, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Deixa eu só dar uma show. A mais uma aula do nosso Academia ABAP Clássico. Hoje, aula 10.7, nós vamos falar sobre Lock Objects. Gabriel, que diabo é isso? O que são os Lock Objects? Bora lá, bora descomplicar isso junto. Então, bora lá, gafanhoto dos altos montes. Objetos de bloqueio, também conhecidos como Lock Objects, são usados para fornecer uma funcionalidade de bloqueio lógico em aplicações. Gabriel, tô entendendo P nenhuma. Por exemplo, se você não quiser que dois usuários editem o mesmo documento, ou o mesmo produto, por exemplo, ou o mesmo pedido, no nosso caso aqui, você pode implementar objetos de bloqueios para impedir que um usuário abra e edite um pedido enquanto um outro está editando. Isso é muito doido, tá? Então, isso é muito bacana. O que são, então, os objetos de bloqueio são definidos dentro do dicionário de dados. Um objeto de bloqueio gera dois módulos de função, o enqueue e o dequeue, que podem ser chamados em programa ABAP para, respectivamente, bloquear ou desbloquear um objeto. Gabriel, tu explicou, tu leu e não entendi, foi porra nenhuma, velho. Me explica de novo aí. De uma forma mais simples. É o seguinte. Imagina que você tem uma ordem de venda dentro da nossa tabela de ordem de vendas, ou até um produto. Eu tenho um produto e a descrição do produto é iPhone. Imagina que eu tenho um usuário que está modificando esse cara no momento. Se chegar um outro usuário e mudar a descrição, por exemplo, e tem dois usuários, né? O usuário A e o usuário B. Eu mudei para iPhone XS e o outro mudou para iPhone 11. Os dois estão editando ao mesmo tempo. Se os dois salvarem, o último que salvar, o último que clicar, vai sobrescrever o que o outro fez. Então, o que que a gente faz dentro do ABAP?
Quando alguém entra para editar, nós bloqueamos o objeto. Dessa forma, se uma outra pessoa tentar salvar, a gente vai dizer, cara, tem alguém editando o produto no momento. Então a gente bloqueia isso. Isso é muito legal. E como que nós fazemos então esse bloqueio? Para que o usuário 1 bloqueie o usuário 2, por exemplo. Nós criamos esse objeto de bloqueio. Então vamos lá dentro do SAP rapidão. Aliás, nem precisa, ainda tem mais coisas aqui, né? As seguintes opções podem ser definidas no objeto de bloqueio. Quase que eu esqueço, né? Na área da tabela primária, que é o primary table. Então vamos lá. Existe ali, quando você vai criar o objeto de bloqueio, existe o que nós chamamos de primary table. Existe o bloqueio de escrita, que é o write lock. Quando bloqueio, um bloqueio de escrita, também, também chamado de bloqueio exclusivo, é aplicado, os dados bloqueados só podem ser visualizados ou editados por um único usuário. Então, bloqueio de escrita, dados de visualização e edição só podem ser feitos por um usuário único. Qualquer outra solicitação de bloqueio, seja outro bloqueio de escrita ou bloqueio compartilhado, é rejeitado. Existe o shared lock ou read lock. Quando um bloqueio compartilhado é aplicado, vários usuários podem acessar em modo de leitura. No entanto, assim que um dos usuários entra em modo de alteração para acessar os dados, um segundo usuário não terá mais acesso aos dados. Solicitações de bloqueio compartilhados adicionais são aceitas, mesmo que venham usuários diferentes. Bloqueios exclusivos são rejeitados. Então vamos lá. Existe o write, que quando alguém ativa aquilo ali, ninguém pode fazer nada. E o compartilhado é, quando o bloqueio é aplicado, vários usuários podem acessar o modo de leitura, mas assim que um dos usuários entrar em modo alteração, ninguém pode fazer mais nada. Show? Então, beleza. Existe essa diferenciação aqui, tá bom? Bloqueio exclusivo, mas não cumulativo, que é o Exclusive but not cumulative lock. Diferente dos bloqueios exclusivos padrão, que podem ser solicitados várias vezes pela mesma transação, um bloqueio exclusivo não cumulativo, só pode ser solicitado uma única vez pela transação. Qualquer solicitação adicional será rejeitada. Show? Bloqueio otimista, que esse cara aqui, quem, quem conhece um pouco do HANA, né? Quem já sabe sobre CDS e etc., que eu acho difícil vocês já terem esse conhecimento, vai conhecer sobre esses caras aqui, né? Inicialmente, esse bloqueio se comporta como um bloqueio compartilhado, mas pode ser convertido em exclusivo posteriormente. Promover bloqueio otimista, que é o R. Essa opção converte um bloqueio otimista em um bloqueio exclusivo. Verificação de colisão, verificação de promoção, que é o UVWC. Essas opções verificam se eles são bloqueios S exclusivo, S compartilhado, ou X exclusivo, ou odd otimista. É possível, mas não define um bloqueio. Essas são úteis para fazer checagem sem aplicar bloqueio de fato. Cara, no final, o mais utilizado é o write lock, tá bem? Eu estou explicando para vocês outras opções, mas geralmente é o write lock, tá bem? Quando nós ativamos o bloqueio, o sistema cria duas funções. O enqueue com o nome do meu objeto de bloqueio e o dequeue com o nome do meu objeto de bloqueio. Certo? Por exemplo, se eu criar um cara chamada zbuild, na verdade é zbuilddoc, né? Aí ele vai criar uma função dequeue é zbuilddoc. Show? E o dequeue e o enqueue. Show? Olhe que a gente criou o objeto com ez, tá? A gente coloca o e antes, tá bem? Então, no objeto de bloqueio, no lock object, a gente coloca o e antes, tá bem? Do nome. Então, pronto, ele vai criar os dois. E eu vou mostrar para vocês na prática. Bora lá dentro do SAP. Estamos aqui dentro do SAP, vou entrar na SE11, tá? Tinha um monte de coisa preenchida aqui, deixa eu limpar aqui rapidão. Pronto, tá aqui o lock object, ó. Imagina o seguinte, nós temos a ZDLT001. Deixa eu colocar aqui como se fosse o produto, tá bem, ó? Tá aqui ele, ó. Tá lá o produto, show? Beleza. Show de bola. Agora eu vou entrar aqui no lock object, tá bem? Eu vou criar lá o nosso EZDL LK001, tá? Então, eu posso colocar até junto, ó, DLLK001, tá? Então, ZDL, LK de Lock Object, ou pode, eu não gosto de colocar LO, porque LO pode ser Local Object, pode ser confundindo, então a gente coloca LK geralmente, tá? Vou colocar um Create aqui, tá? Ele vai dar uma ativada rapidamente aqui. Vou colocar lá o produto, bloqueio de produto, tá? A gente vai colocar o table. Qual é a tabela que está o produto? É a que eu quero bloquear. É a ZDLT 001, tá? Então, ativamos. Qual é o tipo? Tá? Lembra lá, ó, que a gente falou um pouquinho sobre eles? Então, eu vou colocar aqui um write lock. Aliás, a minha ZDLT. Deixa ele carregar aqui. Pronto, carregou, pronto. Agora, ó, write lock. Tá aqui.
Aí existem algumas coisas, né? O que que eu vou colocar de parameter, né? Então ele já bloqueia as chaves, né? Ó. Então é isso. Aqui eu consigo ativar. Vou colocar como objeto local e vou ativar. Como a gente tinha falado, agora vai demorar um pouquinho aqui, porque está compilando, né? Ativou. Olha que interessante. Tá aqui o nome do nosso objeto de bloqueio. Se eu for na SE37, colocar aqui, ó, asterisco, asterisco, e o nome do meu objeto de bloqueio. Olha que interessante. Tem duas funções aqui. Olha que isso aqui é fantástico. O enquete e o dequee. O que é o enquete? Request lock para o objeto. O que é o dequee? Release lock. Ou seja, o enquete bloqueia e o dequee libera. Então, quando eu quiser bloquear um produto para que ninguém possa mexer nele, eu vou utilizar o enquete. E o que, que tem de import aqui na minha função, né? Ó? Tem algumas opções aqui, eu vou colocar pelo source que fica melhor. O mode, tá? Que o default é o E, você não precisa nem mexer nisso. Aí a gente tem o product, ó. Então eu vou passar o produto e o mandante, né? Que são os dois básicos aqui. Isso é muito massa. Tem o scope, que já vem preenchido para mim também, o weight, etc. Então, ele já vai fazer todo o trâmite para mim. Isso é muito legal. E eu vou mostrar para vocês na prática isso funcionando. Olha que massa. Eu vou criar um programa novo, o DL5, tá? Bloqueio de produtos, tá? Vou colocar aqui um programa executável. Olha que massa. Vou colocar aqui um modelo, tá? O pattern. Vou colocar o nome da minha function aqui, só para vir tudo preenchido para mim já, ó. Olha que legal. Show? Vou tirar, vou descomentar aqui algumas coisas para que a gente consiga trabalhar com ele, né? Ó, o mandete pode deixar. O produto que eu quero utilizar é o produto 1, tá? Eu vou ativar aqui os exceptions, tá? Show de bola. Então eu vou dar um ativar aqui. Eu vou só relembrar se tá como um mesmo produto, tá? Porque ele é um char, né? Então, eu vou entrar aqui na SE11, aliás, na SE16, pronto. Vou entrar aqui nele. Eu quero só ver o nosso product, tá? O nosso produto. Então, o nosso produto é realmente um, tá? Então, tá certo o nosso, o nosso programa. Então, o nosso programa vai bloquear o produto um. Isso aqui eu posso tirar, tá? Então, eu deixo só isso aqui, ó. Olha que interessante. Então, eu estou passando o tipo de bloqueio, o mandante e o produto que eu quero bloquear. Eu vou colocar um breakpoint. Eu vou colocar o breakpoint manual aqui, ó. Um breakpoint, tá? Vou ativar e vou executar. Ele caiu no meu breakpoint. Então, o que que a gente fez? Nós criamos um bloqueio do produto 1. Olha que interessante, existe uma transação SM12, tá? SM12 é uma transação standard que mostra o que está sendo bloqueado no momento, ó. SM12, tá aqui, ó, display. Calma aí, ele não tá abrindo. Então, peraí, deixa eu... Oxi, pronto, calma aí. Deixa eu abrir uma nova tela. Aqui, ó, SM12. Deixa eu só ele dar uma ativada, pode ser que demore um pouquinho. Pronto. Eu vou analisar, eu vou colocar tudo, ó, tudo que está sendo bloqueado no momento. E vou analisar. Olha que interessante. SM12, tá? Olha que massa. O Gabriel, ou seja, eu, DLA009, que é o meu usuário, está bloqueando a tabela DLT01. Qual é o mandante? O mandante é o 001 e qual é o produto? 1. Tá aqui, ó, 001 é o mandante e o 1 é o produto. Aí você fala assim, caraca, que massa. Olha que legal, vou dar um F8, tá? Sair do debug. Vou buscar novamente, não tem mais bloqueio nenhum. É só enquanto se executa o programa. Isso você garante que nenhum outro usuário do SAP vai conseguir mexer nesse cara, porque o bloqueio ele é feito efetivamente. Então ninguém vai conseguir mexer nesse cara, nesse produto. Eu vou mudar para o produto 2 só para mostrar para vocês que realmente vai bloquear. Ó. Vou executar, abrir o debug aqui para mim. Ó. Vou analisar o search de novo. Ó. 001 que é o mandante, produto 2. Cara, isso é muito massa. Então isso nós utilizamos bastante, tá? Vocês têm que saber como que funciona um objeto de bloqueio. E, obviamente, aqui eu fiz um enquete, tá? Se eu quiser liberar, é só fazer o dequee, tá? Aí você me fala, Gabriel, mas ele não já saiu quando eu termino de executar o programa? Sim. Quando você termina de executar o programa, que acaba a sua section, ele libera o bloqueio do objeto. Agora, por que que existe então o dequee? Porque enquanto você não fizer o dequee, ele não vai liberar esse cara para as pessoas modificarem.
Então, em algumas situações, você quer bloquear ele por um intervalo pequeno. É só enquanto você faz alguma coisa ali no seu código. Então, você bloqueia, faz a modificação e desbloqueia. E aí, o seu código pode demorar mais umas 2 horas ali. Você não vai ficar bloqueando o objeto para sempre. Entendeu? Então, você bloqueia por alguns segundos. Imagina que o seu processo demora 1 hora de execução. Você não vai bloquear ele 1 hora. O que que você faz? Bloqueia só o que você precisa, faz a melhoria, faz a modificação, a leitura e etc. Desbloqueia. Entendeu? Ou, se realmente eu tenho que bloquear ele do início ao fim, basta você fazer o enquete, você não precisa fazer o dequit. Que aí já resolve, entendeu? Porque no final ele já vai fazer o desbloqueio, tá bom? Mas é isso, show? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima aula.